Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Mais, que começa agora com muitos convidados especiais. E hoje a gente vai falar também sobre a cobertura completa que a gente fez na Unimed, sobre a Semana dos Cuidados Paliativos, a entrevista com a Gisele, do Amigos da Químio, ela que montou no seu Instagram esse espaço para tratar de pessoas que já tiveram câncer e também para quem está ainda superando. O quadro de empreendedorismo, vamos conversar com a Lígia Ramos, ela que é empreendedora, professora, e claro, num bate-papo com a cantora Sandra de Sá. Fiquem ligados que o programa está só começando. Quando a gente pensa num olhar humanizado, a gente pensa na sensibilidade da gente lidar com o outro. E na semana dos cuidados paliativos que ocorreu na Unimed, a gente bateu um papo com os profissionais que fizeram esse evento para levar essa mensagem da importância da gente lidar com o outro. Vamos lá conferir. A Unimed está promovendo a primeira semana de cuidados paliativos aqui em Araraquara. Eu estou ao lado do Dr. Luiz Henrique de Carvalho, oncologista, que vai falar um pouco para a gente sobre o que é exatamente esse cuidado paliativo e de que forma que a gente pode levar essa mensagem às pessoas que estão passando por isso e os familiares, doutor. Ok, eu agradeço o convite, né? Agradeço inclusive essa possibilidade de nós orientarmos sobre os cuidados paliativos e para explicar de maneira efetiva, eu diria que nada mais, nada menos do que uma competência, uma habilidade do serviço de saúde, dos profissionais de saúde, para que nós tenhamos a compreensão de que momentos graves, doenças graves, momentos aos quais a pessoa não teria cura de forma processual, nós cuidamos. Esse é o grande sentido. E inclusive os cuidados paliativos, longe daquela visão do temor de que as pessoas têm, de que não há nada a fazer, de que não há um processo no qual a gente possa caminhar de maneira adequada, é exatamente o contrário, bem distante desse tipo de pensamento. Nós abraçamos as causas, nós passamos a nos preocupar com os cuidados, com os tratamentos adequados, mas também com a orientação, a informação, o cuidado com a família, o cuidado de toda a equipe profissional de saúde, para que a gente tenha um caminho mais tranquilo, um caminho contornando e controlando os sintomas, orientando os pacientes, preparando os pacientes frente à gravidade das situações de maneira sincera, justa e parceira. É exatamente isso que nós fazemos nos cuidados paliativos. É uma forma de levar amor, respeito e também preparar todos para lidar com a dificuldade. Sim, ele não é só uma fala a respeito do fim de vida. Ele está muito distante somente da morte. Mas nós implantamos aqui no serviço exatamente esse tipo de filosofia. A partir do instante que a doença então é grave, nós vamos tratar, nós vamos cuidar, mas também nós vamos levar exatamente o respeito, o amor, a sensibilidade, a proximidade e até o final, até um momento que o sofrimento seja importante, a nossa preocupação em alívio do sofrimento, uma orientação, preparo da família, preparo principalmente de quem está ali do outro lado, o paciente, para que ele entenda, para que ele compreenda o que vem pela frente, para que ele tenha as suas introspecções, o seu preparo para um fim de vida, por exemplo, que também faz parte dos cuidados paliativos. Então nós cuidamos desde o início de uma doença grave e não importa o quanto tempo isso leve, se é uma doença que vai se tornar crônica ou se em algum momento ela vai realmente caminhar para o fim de vida, a nossa preocupação é o cuidado, é o tratamento, mas também o cuidado. Então é multiprofissional, abordamos tudo que está no entorno do paciente para que a gente consiga oferecer o melhor até o fim. Há uma certa mensagem nisso, que é a gente tentar fazer com que a pessoa tenha vida da melhor maneira até onde ela puder, não só pensando na doença. E é muito importante a gente ressaltar também a instituição pensar nisso como um grande papel para poder levar essa mensagem. Então,
assim como a Unimed está fazendo, e você que foi dar a palestra agora, e toda essa equipe multidisciplinar que está trabalhando em prol de ajudar. Parabéns! Eu agradeço muito, e o serviço, a unidade de cuidados paliativos da Unimed, ela tem muito a crescer. Há um fato que nos preocupa bastante, é que o volume de pacientes paliativos, né, daqui para frente, ele será cada vez maior. Então nós temos que nos preparar para isso de uma maneira, eu diria assim, espetacular. Nós nos coordenamos para essa primeira semana de cuidados paliativos e para que essa semente seja realmente colocada em cada profissional de saúde, em cada pessoa que entra no quarto, para que ela se coloque no lugar de quem está ali padecendo, de quem está sofrendo, de quem precisa do nosso tratamento, mas principalmente também do nosso acolhimento. E o que eu acabei de comentar com o pessoal, eu acho que, né, esta possibilidade é transformadora. Isso nos torna melhores cuidadores de forma profissional e eu diria até assim, arriscar que nos torna também pessoas melhores, para que a gente viva e entenda que a gente precisa seguir a vida da melhor maneira que nós pudermos, porque o padecimento, o sofrimento, as doenças, elas serão uma realidade. E quando isso acontecer, que a gente tenha, né, exatamente trilhado o nosso caminho da melhor maneira que a gente imagina que seja. Aproveitem, né, os dias, façam o que tem que ser feito, mas que quando chegar um momento difícil, nós estaremos aqui para cuidar. Isso é um grande prazer, né, é uma grande honra e é um compromisso que a unidade de cuidados paliativos aqui da Unimed coloca a partir de então. E pensar que assim é uma forma leve de levar, porque são muitos fatores envolvidos. É a questão física, emocional e espiritual também. Levar em consideração isso tudo que envolve, né? Sim, tudo. E, nossa, é uma palavra muito importante. Se possível, tornar as coisas leves e normais e saudáveis para ambos os lados. Até na conversa de hoje, a gente acabou de dar um exemplo de um fim de vida, um pouco antes da gente iniciar toda essa programação. E assim, eu tenho muita satisfação nisso. A gente conseguiu exatamente preparar a pessoa, preparar a família e no final, né, termos dignidade, conforto e respeito àquele momento. E o que a gente recebe é um agradecimento no final de vida. Isso eu acho que é gratificante. Não tem nem preço. O grande trabalho de um paliativista e de uma unidade paliativa como nós estamos, né, montando aqui no nosso serviço na Unimed é exatamente esse, um serviço, entender o sofrimento alheio, acolher o sofrimento alheio e num principal momento exatamente desse processo, que talvez seja, né, o caminhar até o final de vida, e cada caso é diferente. Existem alguns casos que nós vamos acompanhar durante muito tempo, existem outros que nós vamos ter que abordar sobre isso de maneira mais imediata. Mas há eu diria assim, uma sensação realmente de que fizemos o que nós tínhamos que fazer, acolhemos da melhor maneira e caminhamos desta forma. Para aquelas pessoas isso fez diferença, muita. Então é uma rotina na qual isso se torna, né, extremamente gratificante. É um pouco por dia para cada um que está aqui dentro. E essa dedicação, eu acho que é a nossa principal razão de existir. Essa é uma linda missão com grande propósito. Muito obrigada, então, Dodô, pela participação. Eu que agradeço e espero, né, que nós possamos acolher muito mais pessoas. O serviço aqui de cuidados paliativos da Unimed fica sempre à disposição. Nós estamos em crescimento e isso me traz muita alegria. É uma satisfação. Quando a gente fala de transformação, história de superação, tem aqui a Daniela Faria, psicóloga, que inclusive é palestrante também dessa iniciativa, que vai contar um pouco da história dela pra gente, que é lindíssima, gente. Ela que também tem dos cuidados paliativos e também passou por bocados e que hoje ela olha isso tudo com outros olhos. Como é isso, Dani? É um prazer estar com vocês. Eu também, além de ser palestrante amanhã, trabalho na Comissão de Cuidados Paliativos aqui do hospital, em conjunto com o Dr. Luiz Henrique, que também ele é o meu médico e cuida de mim. Sou uma paciente que há 11 anos venho no enfrentamento do diagnóstico de câncer, no momento em remissão, e também uma paciente classificada como cuidados paliativos após 4 diagnósticos diferentes oncológicos. Então, o que eu deixo para vocês é que a gente pode lidar com leveza. Quando a gente fala em cuidados paliativos, a primeira coisa que vem é sobre a morte.
E a gente não é preparado para lidar com perdas, com a morte. Isso ainda é um tabu na nossa sociedade, algo cultural. Mas eu quero dizer para vocês que, como paciente em cuidados paliativos, nós conseguimos ser protagonistas da nossa própria história. Lidando com mais leveza, a gente consegue, através de todo o suporte da família, suporte de amigos, suporte psicológico, que é extremamente importante, e o suporte de todos aqueles que trabalham com você. Então, hoje eu tenho o suporte do hospital, suporte do Dr. Luiz, suporte dos meus amigos de trabalho, e a gente consegue, né? Quando a gente fala em cuidados paliativos, não é sobre morrer, mas é como eu escolho viver até o dia da morte. Muito obrigada, então, Daniela. Eu estou aqui ao lado da Fernanda Alcausa, que é coordenadora de enfermagem aqui da Unimed Araraquara, que vai explicar um pouquinho sobre esse lindo projeto, essa iniciativa de falar sobre os cuidados paliativos. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigada. Tudo bem com você? Nós que agradecemos por vocês estarem aqui com a gente hoje e tá mostrando também, não só para a nossa instituição, mas também para toda a população, o que é os cuidados paliativos. Porque a gente quer tirar essa parte mística de todo mundo encontrar que é algo que não dá para fazer nada, né? Pelo contrário, como o Dr. Luiz Henrique também falou, é algo há muito ainda a ser feito. Por que o símbolo dos cuidados paliativos é a borboleta? O símbolo do cuidado paliativo é a borboleta porque é o símbolo da transformação. O que mostra? O que vem a gente pensar? A borboleta, ela é ainda uma lagarta que se rasteja pelo chão. E ela tem ali aquele limite de espaço, ela não tem muito o que fazer, muito a se alimentar, e ela fica dentro daquele espaço que ela tem limitado. E o que há depois? Ela entra, querendo ou não, em seu casulo para poder se transformar. E aí, nesse momento, que o paciente que recebeu o diagnóstico de doença crônica, ele acaba entrando no seu casulo, ficando naquele espaço escuro, vazio, sombrio, inseguro. E aí é um momento que a equipe de cuidados paliativos entra para atuar não só com o paciente, mas principalmente com os familiares. Hoje, aqui no nosso setor, a gente fala muito que o sofrimento é intenso para o paciente, mas para o familiar é o dobro, porque ele tem o sofrimento dele e do seu ente querido. E isso a gente quer melhorar cada vez mais nesse atendimento. Por quê? Quando a equipe de cuidados paliativos entra, ela auxilia na transformação, nessa metamorfose, para esse paciente sair desse casulo, voar, sentir o ar, o ambiente, polinizar as flores e estar junto dos seus entes queridos da melhor forma que ele deseja. Fico até emocionada. Muito obrigada, Fernanda. Assim, parabéns pela iniciativa de vocês, que cada vez mais as pessoas possam desenvolver isso e levar essa mensagem, porque isso faz a diferença na vida de todo mundo. Muito obrigada. É isso aí, é muito importante a gente ter esse olhar sensível com as pessoas. E nosso quadro a gente vai chamar Vila Copos. Vamos dar uma conferida lá. Afinal, a vida é uma festa. Chegou uma época muito divertida do ano que eu sei que muita gente gosta, Dia das Bruxas. E para essa festa tão maravilhosa, hoje a Vila Copos vai apresentar para vocês muita decoração criativa e com muito estilo. Vem comigo! Desde aquela decoração básica da teia da aranha ou da barata, tem balde, tem o olho, caveira, tem até bala em formato de olho. Olha que legal! Agora imagina você chegar numa festa e ter uma decoração de aranha desse tamanho. Você seria do que ia achar o máximo ou ia gritar de susto? Aqui na Vila Copos tem muita opção também para você decorar com canudos personalizados e mais uma infinidade de recipientes que tem o Frankenstein, tem o fantasma, tem a abóbora que não pode faltar também. Olha quanta coisa bonita!
Criatividade não pode faltar, que aqui tem até o caldeirão da bruxa. É muita coisa bonita, sua festa vai ficar maravilhosa. Deixa esse Dia das Bruxas sensacional com a Vila Copos. Vila Copos, sua vida é uma festa. Ai, é bom demais. Na Vila Copos a gente encontra tudo. Eu adoro, tô sempre lá. E agora vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta para bater um papo com a Gisele. E estamos de volta e quando a gente pensa em tecnologia e inovação, a gente pensa logo em Inovamac. Vamos lá conferir o quadro. Uma das principais ferramentas para você que quer montar um negócio e ter a garantia de sucesso é o plano de negócios. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. De forma simplificada, um plano de negócio nada mais é do que um mapa que ajuda o empreendedor a identificar o caminho mais curto e seguro para que seu projeto se torne um empreendimento de sucesso. A grande vantagem de se elaborar um plano de negócios está na força que exerce sobre o empreendedor, levando a refletir sobre os objetivos que pretende alcançar e, igualmente importante, no que fará para concretizá-los. O primeiro objetivo do plano de negócios deve ser o de ajudar o próprio empreendedor a analisar com cuidado a viabilidade do seu projeto. Ao organizar as suas ideias de maneira formal, o empreendedor acaba conseguindo ter uma visão de conjunto do projeto e consegue evitar a parcialidade que muitas vezes prejudica sua capacidade de julgamento. Sendo uma das premissas básicas do plano de negócio a garantia do seu sucesso, hoje te trazemos essa máquina que com certeza vai fazer a sua renda aumentar bastante. A máquina de waffles Bubble da Inovamac. A máquina é toda feita em aço inox espelhado, cortado a laser para um acabamento perfeito. Termostato que vai de 0 a 300 graus, luz indicadora de aquecimento e botão de liga/desliga também com luz indicadora de funcionamento. Cabo emborrachado com formato anatômico que permite facilidade ao seu manuseio. Interior todo revestido em Teflon, o que garante que o seu produto não vai ficar grudado. Para um bom plano de negócios e a garantia de sucesso no seu empreendimento, conte com a Inovamac. A equipe de engenheiros da empresa não para de criar para te trazer cada vez mais novidades. Inovamac, movidos pela inovação. De repente vem a vida e coloca a gente numa situação difícil, que não tem outra alternativa senão aceitar. Essa convidada de hoje, a Gisele Borges, fez de um limão não apenas uma limonada, mas ela plantou uma árvore que gerou belos frutos. Ela que acabou desenvolvendo dentro do Instagram um grupo chamado Amigos da Químio para ajudar outras pessoas que também enfrentaram e enfrentam câncer. Gisele, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Conta pra gente o que te motivou a ser essa mudança para a vida das pessoas também, de ter um espaço, de ser um canal para transformar. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz por esse espaço. E eu acho que o que mais me motiva todos os dias a falar sobre isso, né, tendo passado aí pela jornada do câncer, é poder inspirar outras pessoas, é poder falar que o câncer não é uma sentença, mostrar que câncer não é uma sentença de morte, mas mais do que isso é falar sobre saúde, é falar sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce e sobre vida. É tão importante, né, a gente parar para avaliar o quanto é bom viver, o quanto a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o meu propósito é esse.
É um propósito muito maior, né, de fazer com que o seu sentimento que você já viveu levar uma história de superação e esperança para as pessoas. Exatamente. E conta pra gente como é que foi tua descoberta, como é que foi o teu diagnóstico. Você hoje está com 37 anos e você descobriu o câncer aos 32? Isso mesmo. Eu descobri o câncer aos 32 anos de idade. Infelizmente, descobri já num estágio bastante avançado e eu não sentia nódulos na mama. Eu gosto bastante de falar sobre isso, porque muitas mulheres pensam que o único sintoma, né, de um possível câncer de mama é quando a gente sente um carocinho. E eu não senti isso, eu senti só a pele de uma mama mais endurecida que a outra. E foi quando eu busquei por um médico, né? Procurei por ajuda, fizemos todos os exames. E aí, quando veio o diagnóstico, o câncer já estava em estágio avançado. Então, já existiam 5 tumores, 2 tumores grandes na mama, 2 na axila e um tumor na região da mamária interna. Uhum. Como foi seu tratamento? Você fez quimioterapia, fez cirurgia? Eu fiz 6 meses de quimioterapia aproximadamente, foram 16 sessões de quimioterapia. Fiz a cirurgia parcial da mama, né? Uma cirurgia conservadora, e fiz também o esvaziamento axilar. Como o câncer ele já estava avançado, ele já tinha avançado, né, localmente, então tinham alguns linfonodos comprometidos, por isso que foi necessário, né, no meu caso, essa cirurgia de esvaziamento axilar para fazer a retirada e para garantir que não ficou ali nenhum linfonodo contaminado. E desde o momento que você descobriu o diagnóstico, quem foi a pessoa que te acompanhou em todos os momentos, tanto para os exames quanto para os tratamentos? Era alguém da família? Você tinha amigos que também estavam ali ao seu lado? Foi o meu esposo e os meus pais, né? As pessoas que tiveram mais próximas ali a todo tempo. Eu sou muito grata e eu me sinto muito privilegiada, sabe? Por ter tido essa rede de apoio tão presente. E sim, alguns familiares também, alguns amigos, mas a todo tempo, 100% do tempo, durante todo o meu tratamento, que durou 10 meses, foi quase um ano de tratamento, o meu esposo esteve ao meu lado e os meus pais também tiveram ali me apoiando em tudo que eu precisei. Eu vi um post que você colocou no seu Instagram que, na verdade, foi um filtro, meio que um divisor para você, o momento de você ter recebido essa notícia do câncer e você ter descoberto pessoas que realmente estavam ao seu lado, né? Que você coloca isso como uma mensagem. Você acha que isso foi muito importante para você avaliar realmente as pessoas verdadeiras com você? Foi super importante, porque eu falo sempre que é muito difícil lidar com a dor do outro, né? Então, muitas pessoas sumiram literalmente, sabe? Quando eu tive o diagnóstico, durante o tratamento, e no início eu fiquei muito chateada com isso, mas depois eu fui entendendo que isso é comum de acontecer, né? E um ano depois, quando eu comecei a voltar à rotina, algumas pessoas me falavam: Gi, eu não sabia o que falar, eu não sabia se você queria receber visita, então por isso que eu sumi. E eu entendo isso, mas eu gosto de trazer esse tema porque a questão do acolhimento, ela faz toda a diferença, né? Então, perguntar se a pessoa quer falar sobre isso, não sumir, lembrar que existia uma amizade antes do câncer e que a gente também pode falar de coisas que falávamos antes do câncer. Eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, muitos pacientes relatam que as pessoas somem. Ao mesmo tempo que algumas pessoas somem, surgem outras pessoas tão incríveis. Eu fiz muitos amigos, pessoas que eu levo até hoje, né, que eu tenho bastante amizade, e essa rede ela cresce cada vez mais. E sobre a fé, o que você fez com isso? A tua fé aumentou? Você ressignificou? No momento que você descobriu, você se revoltou? Eu não me revoltei. Eu acredito muito que tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é: aquilo que eu não posso mudar, eu posso escolher como lidar. E claro que não é fácil passar por um câncer, nós não podemos de forma alguma romantizar isso, sabe? Mas existe muita vida durante esse processo, existe muita vida após esse processo. Então, eu me apeguei muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande, eu inclusive dou todo esse protagonismo, né, de tudo que tem acontecido, de todo o tratamento a Deus, eu devolvo, acho que não sei se seria essa palavra,
isso a Deus, e a minha fé aumenta cada vez mais. Eu creio muito que Deus cuida da gente com tantos detalhes. E ser positiva não quer dizer que a gente está negando, né? Não é um negacionismo, é a gente, apesar de estar enfrentando um momento tão doloroso, mas a gente olhar para isso com outros olhos. Exatamente, porque eu acho que a forma que a gente encara as coisas muda tudo, né? Então, a gente acreditar, eu acho que nós não temos como mudar o diagnóstico, né? Depois que você descobre, ele a gente tem que enfrentar. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas como que você foi tão forte? Eu falo, gente, eu não fui forte. Às vezes a gente só descobre a força que tem quando a gente não tem outra alternativa, né? Então, eu acho que encarar, acreditar, ter o pensamento positivo, buscar informação de qualidade, com embasamento científico, ser o paciente ativo, né? Um paciente ativo e responsável, né? Para poder contribuir com o médico, para poder anotar todas as nossas dúvidas, os sintomas, o dia a dia. Isso também faz muita diferença. Com certeza. E o que mudou tua vida desde então? Quem é a Gi hoje? Quem foi a Gi de antes? Você acha que você se transformou efetivamente? Demais. Eu digo que eu aprendi em um ano o que eu não tinha aprendido em 32 anos. Quando eu tive o diagnóstico, eu me fiz algumas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu me fiz foi o que eu fiz da minha vida até hoje? E nesse momento, a resposta que eu tive para mim mesma me mostrou que eu precisava reequilibrar algumas áreas da minha vida, sabe? Porque eu só estudava e trabalhava, e não tem nenhum problema nisso. Outras áreas em equilíbrio faz muita diferença. E entender que a vida acaba, e eu falo isso porque, infelizmente, quando a gente tem o diagnóstico, é como se fosse uma sentença de morte, né? Existem muitos tabus em volta do câncer. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando quando alguém morre em decorrência da doença. É comum a gente ouvir as pessoas falando que a pessoa perdeu a guerra contra o câncer, perdeu a batalha contra o câncer, mas a gente não ouve ninguém falando que alguém perdeu a guerra contra problemas cardiovasculares, que alguém perdeu a guerra contra o diabetes. Então, existem muitos tabus em volta do câncer. E eu acho que a gente precisa desmistificar um pouquinho isso, e levar uma informação de qualidade, falar sobre isso com leveza. E hoje eu sou uma pessoa muito mais consciente, muito mais equilibrada. Eu falo que o câncer não foi um presente na minha vida. Eu não queria ter passado por isso, eu não quero passar de novo, mas esse processo me trouxe muito aprendizado e me fez olhar a vida com outros olhos. Transformar. Eu acho que essa Gisele de hoje é muito mais consciente, essa Gisele de hoje tem muito mais desejo de ajudar as pessoas, de se cuidar, de cuidar da saúde, que esse é um outro tema também que é muito importante e necessário para a gente prevenir o câncer ou diagnosticar de maneira precoce. Com certeza. Pegando esse gancho que você falou, Gi, em relação às pessoas terem um pouco se distanciado de você, não saber exatamente o que falar, você está comentando agora em relação a isso. As pessoas não devem olhar com autopiedade, né? Olhar com piedade para o outro, porque isso, de certa forma, faz mal para, inclusive, vocês que enfrentam isso e, sobretudo, porque, como você falou, não é uma sentença. Parece que a pessoa já olha para você num estado, assim, deplorável. E você está ali olhando para isso com uma perspectiva muito melhor para você no futuro. E você tão jovem, me conta, você pode contar o teu sonho? Qual que é o teu grande sonho? Nossa, o meu grande sonho, o meu grande propósito de vida é que, através da minha voz, pessoas possam diagnosticar o câncer de maneira precoce e que, mais do que isso, que a minha voz possa chegar a pessoas que talvez não se cuidam, que não têm um estilo de vida saudável, que não se colocam como prioridade, né? Que não encontram ali um espacinho na sua própria agenda para se encaixar na sua própria agenda. Porque quando a gente fala de atenção primária, que é o que eu posso fazer para evitar o câncer, é aquele combo que muitas das vezes a gente não dá atenção para ele, né? Que é a questão do estilo de vida, alimentação saudável, prática regular de atividade física, controle do peso, sono de qualidade, controle do estresse. Então, o meu grande desejo é poder ser cada vez mais uma voz para que as pessoas se conscientizem de que não há nada mais prioritário na vida do que a nossa saúde.
porque se a gente não tiver saúde, a gente não consegue fazer as outras coisas. Então, hoje o meu sonho é poder ser essa voz, e eu falo que se eu conseguir atingir uma pessoa, se uma pessoa mudar a forma com que ela olha para a vida dela, para a saúde, ou se alguém conseguir, através dos meus conteúdos, acreditar que câncer não é sentença de morte, conhecer histórias de pessoas que passam por isso, ficar ali mais forte, mais firme no processo, ou diagnosticar o câncer em estágio inicial, tudo com certeza já valeu a pena. Com certeza, você já está no caminho para isso, transformando muitas vidas. E eu queria aproveitar também que você diz muito isso nas redes sociais, que são 3 frases que você gosta muito de dizer. Qual é a mensagem? Quais são essas 3 frases de grande potência? As frases que eu amo, eu falo que são as minhas frases de vida. Deus é bom o tempo todo, tudo na vida passa e a vida é agora. Com certeza. Eu gostaria de agradecer profundamente você compartilhar sua história de vida com a gente. Muito obrigada, parabéns demais pela sua iniciativa de estar aí na frente, de ajudar a vida de muitas pessoas. E é isso, muito obrigada pela participação então, Gi. Muito obrigada. Beijo. Mesmo. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. E agora vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta com a empreendedora Lígia Ramos para falar no quadro do Apreendedorismo. Não saia daí. E estamos de volta no nosso quadro que começa agora, Apreendedorismo. E a nossa convidada de hoje, ela que é palestrante, campeã internacional dos cílios, Lígia Ramos, que vai contar um pouco pra gente sobre essa linda trajetória. Tudo bem, Li? Tudo bem, e você, Glau? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é um prazer imenso. Muito obrigada. Conta um pouco pra gente como que começou a sua trajetória. Ela que trabalhava numa clínica e que se tornou agora, maravilhosamente, tendo o próprio espaço dela. Como que foi, Li? Bom, quando eu iniciei, eu comecei numa clínica de estética, trabalhava como secretária lá. Aí eu virei gerente da clínica. Por muito tempo fiquei nela, trabalhando nessas 2 funções como secretária e gerente. Porém, eu sentia, lá no fundo, que ainda não tinha me encontrado profissionalmente. E aí, desde pequena, eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas manuais, de trabalhar com biscuit, trabalhar com ponto cruz. Eu sempre gostei muito de bijuteria. Trabalhar com essas coisas minuciosas mesmo, sabe? E aí, os cílios, no ano de 2017, ele estava muito em alta fora do país. Em todos os lugares estavam sendo falados, sobre os cílios. E acabou que as clientes dessa clínica que eu trabalhava estavam procurando muito por ele. E aí surgiu a ideia de eu estar fazendo o curso. Porém, era para ele ser uma segunda renda para mim. Ele acabou se tornando, graças a Deus, a primeira renda, Com o passar do tempo, assim, eu fui me dedicando somente a ele, me ausentei da gerência e fiquei somente nos cílios mesmo. Só que antes ainda disso, dentro da própria clínica? Isso, dentro da própria clínica. Porém, antes disso, eu já tinha informação de gestão empresarial que eu tinha feito por conta da gerência, fui fazer uma pós-graduação nesse sentido para mim poder gerenciar a clínica. E acabou que também serviu, para mim conseguir comandar o meu negócio nos cílios mesmo. E como é que foi o passo a passo? Quem foram as pessoas que te apoiaram, te incentivaram em todo esse processo? O primeiro curso, como é que foi tudo? Bom, o primeiro curso, quando eu fui fazer ele, assim, na época, quando eu fiz o curso de cílios, os cílios ainda eram um tabu, Ainda se falava muito de cílios danificava nossos cílios natural, a extensão danificava o nosso cílios natural, cílios tofinho. Era muito falado desse tipo de problemas oculares que os cílios podia causar pra gente. E então eu tive que enfrentar um grande tabu na época, quebrar isso. E não foi fácil, porque na época era poucas profissionais trabalhando com isso. Na rede social, assim, internet, no Instagram, YouTube ainda não tinha muito conteúdo disso também, era bem cru. Então, quando eu fui fazer meu primeiro curso de cílios, além de eu fazer o curso e me dedicar a ele, eu precisei me dedicar também à rede social, Sempre estar ali explicando para as clientes a importância, como é importante você procurar uma boa profissional, como é importante você pesquisar muito bem com quem você está indo fazer, que não tinha perigo se você procurasse e escolhesse a profissional ideal. Então, eu tive que enfrentar algumas situações no início que hoje em dia já não tem tanto mais esse problema, sabe? Pegando o gancho que você está falando, Sim. É interessante, gente, porque quando ela desenvolveu e começou a aprender, fazer esses cursos, não era como hoje, que tem muitos cursos aí explicativos gratuitos na internet, né, Li? Exatamente. Assim, a pandemia, na pandemia começou
era de lives, né? E hoje em dia você aprende gratuitamente no Instagram, no YouTube, tem várias fontes de você aprender hoje, maneiras de você aprender sem precisar desembolsar, né? Eu falo que só não aprende hoje em dia quem realmente não quer, né? Porque hoje o Instagram tá aí, ele veio com tudo e assim, ali você aprende várias coisas no mundo dos cílios, tem muitas profissionais ensinando gratuitamente, então hoje está muito, com certeza, muito mais fácil do que quando eu comecei. E uma coisa que é interessante, gente, o objetivo desse quadro não é somente pensar no empreendedorismo na questão financeira, mas sobretudo para a gente falar sobre o nosso enfrentamento em relação aos nossos medos pessoais também. Fala pra gente como é que foi esse desafio para você, de você lidar com crenças, né? E até muitas vezes não somente falta de apoio familiar ou pessoas ao seu lado que não estavam ali. E como é que foi você enfrentar isso para você chegar onde chegou? Na verdade, quando eu comecei nos cílios, eu era gerente antes numa clínica. E aí o que acontecia? Meus pais, por proteção, eu falo que era proteção, nada além disso, né? Eles tinham medo de eu largar o meu papel de gerente para trabalhar com extensão. Porque como a extensão ele estava começando, ainda não era uma coisa certeira, né? Era uma coisa que estava iniciando no mundo, assim, da beleza. O medo dos meus pais era eu largar, né, o meu emprego fixo, que eu tinha ali um CLT, umas férias. Emprego seguro. Um emprego seguro, exatamente, para sair e arriscar numa área que não se sabia se ela ia longe ou não, né? Então, quando eu decidi fazer o curso de cílios, eu tive o apoio de pouquíssimas pessoas. O meu marido foi um deles, né, que na época era meu namorado, ele me apoiou, ele falou, amor, você não tem nada a perder, vai fundo, sabe? Porque na época eu estava morando com os meus pais, então tinha uma vida nesse sentido um pouco mais confortável, né? Então, como eu não tinha nada a perder, ele me apoiou muito, eu enfrentei. Mas teve muitas pessoas que ficaram, mas tem certeza, né? Vai deixar seu emprego fixo de tantos anos, um cargo de gerência para colar pelo, né? Era assim que a gente era taxada, né? Colar pelo. E aí, no caso, os cílios, eu enfrentei esse medo, né? As pessoas, eu segui o meu coração. Eu falo que o meu coração, ele sempre falou comigo e eu sentia, né, que ele tinha vindo para ficar. Depois de um congresso de cílios que eu fui também, eu percebi como ele estava vindo com tudo para o nosso país, como a tendência era ele somente crescer. E eu acho que foi isso que me encorajou também a largar tudo e arriscar nele. E você ter saído de lá depois de mais de uma década do Sim. espaço e ter escolhido a dedo o espaço que você tem hoje, Sim. como é que foi? É isso que é interessante para as pessoas verem, que não pega uma coisa pronta. Você passou por dificuldades ali. Passei. A primeira dificuldade foi quando eu encontrava um espaço para mim, né? Eu queria que fosse um espaço perto da região que eu estava. O lugar que eu trabalhava anteriormente era um lugar muito bonito, então eu queria proporcionar o mesmo conforto, beleza para os meus clientes também, né? Então, assim, fora o medo, né, do financeiro, porque eu trabalhava anteriormente numa condição de de comissionamento. Então eu tive que sair disso para alugar um espaço, só que aí contas, né, funcionárias, eu ia viver uma experiência completamente diferente do que eu estava vivendo antes. Só que eu estava sentindo necessidade de mudar os meus ares também, já fazia um tempo já. E como que compõe o seu espaço hoje? Hoje você tem quantas pessoas que trabalham com você? Hoje sou eu e mais 6 meninas, né? Sou eu e minha secretária, nós somos em 3 leste contando comigo. Tenho uma profissional de sobrancelha, uma de unha e uma de estética também. E além de eu fazer cílios, eu também dou curso na área de cílios, né? Hoje eu ensino a fazer cílios. Eu fiz dentro do meu espaço um local para isso. Então, o meu sonho também de abrir um local para mim era para eu poder abrir uma sala específica de cursos de cílios, que eu via que aqui na cidade não tinha uma procura muito grande, não tinha uma sala capacitada para isso. Então, eu sentia a necessidade de ir para um espaço para poder também aumentar, né, meu espaço de cursos, e meus cursos cresceram muito depois que eu mudei para o meu espaço novo, graças a Deus. Né? E eu também sou jurada, sou palestrante em congressos de cílios. E assim, o mundo dos cílios, ele me abriu muitas portas, né? Eu tive medo diversas vezes, não foi uma, 2 vezes, né? E graças a Deus, assim, é uma coisa que eu tive, né? Que, assim, infelizmente muita gente não tem, né? Eu falo que eu não sou especial por isso, mas eu digo que eu tive, e isso foi persistência, sabe? Eu não desisti tão fácil.
Enfrentei muitas dificuldades no começo de carreira, às vezes eu colava os cílios, aí era cliente ligando que tinha caído tudo, aí eu ia lá, repunha tudo de novo. Eu tive, assim, milhões de motivos para desistir, sabe? E eu fui persistente naquilo que eu queria. E eu acho que isso que me fez chegar onde eu tô hoje. Eu ia perguntar isso, qual que você considera ser o seu grande diferencial, na verdade, para você se destacar? Você acha que a internet, porque eu vejo que você utiliza muito também das redes sociais para mostrar o seu trabalho e até mesmo os cursos, você acha que esse daí é um grande diferencial para comparado com outras pessoas que tentam, e como você disse também nos bastidores para mim, que muita gente desiste por conta disso, por não conseguir no início? Com certeza. Eu, quando comecei, eu fui uma das primeiras no mundo dos cílios aqui da cidade a colocar a cara no sol no Instagram, né? Eu brinco, falo que é colocar a cara no sol. As pessoas ainda não colocavam, não expunham o trabalho aqui com a câmera no rosto. Tem muita aluna que tem essa dificuldade, né, de colocar isso. É uma coisa que eu ensino também no meu curso, como quebrar isso e enfrentar esse medo da câmera, né? E eu falo que o Instagram, ele foi assim, o cara na minha história dos divisor cílios, de assim. águas. Ele foi o divisor de águas, o meu melhor amigo, ele continua sendo, né? Foi ali que as pessoas conheceram o meu trabalho. Foi ali que eu me destaquei, que eu consegui ser chamada, conhecida para ser palestrante, jurada, professora, né? Então eu falo assim que a rede social, em especial o Instagram mesmo, foi completamente um divisor de águas na minha carreira, né? Então eu falo que se as pessoas soubessem o poder que ele tem, né? Como ele, assim, entrega, né? As pessoas, tenho certeza que todo mundo ia enfrentar o medo de olhar para a câmera e fazer acontecer, sabe? É uma ferramenta muito importante para divulgar tudo sobre a gente, né? Para mostrar a nossa verdade. Com e certeza. além do trabalho, eu vejo que você coloca também a tua vida, né? Você coloca a sua rotina, o que também conecta muito as pessoas. Eu acho que isso também, de certa forma, auxilia as pessoas cada vez mais a acompanharem seu trabalho. Sim, eu divido um pouquinho minha vida no meu Instagram profissional, né? É uma coisa assim, lógico, nem tudo eu consigo postar, porque eu falo que eu não sou influencer, né? Eu não sou blogueira, mas porque eu não consigo, não tenho muito essa, como é que fala? Essa persistência de ficar postando a minha vida o tempo todo ali, mas eu percebo que exatamente cria conexão quando eu coloco uma coisinha ou outra do meu dia a dia, né? E eu falo que isso também conecta com clientes, que eu acho assim, muito mais do que o atendimento, né? Quando a gente vai atender alguém, também além do seu trabalho, ser um trabalho bom e você atrair o seu cliente pelo seu bom trabalho, a gente atrai as pessoas através da conexão também. A gente se identifica com a pessoa que a gente está assistindo. Olha, essa pessoa é uma pessoa que eu me identifico, acho ela bacana. E tem muita gente que vem fazer cílios comigo e fala isso pra mim. Lígia, eu gosto do seu trabalho, eu acho o seu trabalho bacana, mas eu gosto do seu jeito, né? O seu jeito de explicar, o seu jeito no dia a dia, a sua leveza. E eu vim fazer os cílios com você pra te conhecer também. Isso é muito legal. Com certeza. Lígia, qual o recado que você dá para as pessoas que querem começar ou que estão no processo, mas que muitas vezes se questionam se realmente está no caminho certo, em relação a justamente a isso, a lidar com os medos e crenças? Qual o recado que você daria para pessoas que querem empreender, mas que muitas vezes têm medo do próprio sucesso? Acontece que assim, tem muitas pessoas que às vezes deixam de tentar, de realizar sonhos, né? Pelo simples fato de que já tem muita gente fazendo determinada coisa. Não só cílios, mas como empreendedorismo num geral. Ah, eu não vou fazer isso, já tem muita gente fazendo isso, isso também não. Acontece que já tem muita gente fazendo tudo, né? Só que nós somos seres únicos, né? Especiais, cada um com a sua essência, cada um com o seu propósito, com o seu jeito de ser. Então eu falo, eu ensino várias meninas, mas cada uma tem o seu jeito de ser, né? Então, eu acredito que assim, o que precisa-se de hoje em dia? Persistência, acreditar no seu potencial. Dificuldades vão existir sempre, em qualquer profissão, vai existir dificuldades. Não é fácil, porém, se você não tentar, você nunca vai saber, né? Quando eu fui para o meu espaço novo, aí eu tive milhões de medos, né? Em especial, financeiros. Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou dar conta de pagar essa conta, de pagar todas as contas que um espaço envolve, de cuidar de uma equipe? Mas eu enfrentei meu medo, né? Que nem dos outros, fui com medo mesmo. E eu falo que eu não trocaria essa experiência que eu estou tendo hoje, ter meu negócio, a minha equipe, por nada. Então, se eu não tivesse enfrentado esse meu medo, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, a mensagem que eu deixo é: persista, não desista e siga seus sonhos.
Bom demais, né, quando a gente ouve histórias assim que inspiram a gente. E por falar em inspiração, gente, essa mesa aqui que tá me inspirando demais. Olha que delícia que a panificadora trouxe pra gente, panificadora Vale do Sol, aqui com esse bolo delicioso de brigadeiro com chocolate. Tem também Carolina, essa torta de morango, eu sou apaixonada por torta de morango, essa tartelete aqui com essas castanhas em volta. Tem cupcake, esfirras, trouxinhas e muito mais. Enquanto isso, eu vou ficando aqui, que tá uma delícia tudo isso, e a gente vai conferir o que rolou no César Araraquara, no show da Sandra de Sá. Vamos lá conferir. Vamos acabar com a dor e arrumar o disco de uma prateleira. Vamos viver só de amor e o aluguel tem que ser na Oi, boa noite. Oi, pessoal aí de casa. Oi, Glau. Hoje eu estou especialmente ao lado de uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil, Sandra Sá. Sandra, muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês aí, geral. E como que é para você voltar para Araraquara, especialmente aqui no palco do César Araraquara? É bom demais, cara. Bom demais, maior energia, trocação da melhor qualidade. Sandra, conta pra gente, por gentileza, a história da música Olhos Coloridos. Ela é tida como um movimento racismo? Como que você pode abordar pra gente? Eu acho que o grande lance seria até bom, porque as pessoas que conhecem a música e não conhecem o autor. Eu acho que, mais do que nunca, a melhor coisa... Aí, pra você que quer saber a história de Olhos Coloridos, vai lá no Instagram ou nas redes sociais, procura Macau, M-A-C-A-U, Macau, Olhos Coloridos. Vocês vão saber da história toda. Do próprio cara que fez a parada. O que aconteceu. Sandra, como você avalia hoje em dia, porque a música expressa bastante para essa nova juventude, como que está essa nova onda de compositores, músicos aqui do país? Como que você avalia? Tem muita gente legal, tem muita gente, cada esquina que você vai, tem gente fazendo coisa incrível, tem gente cantando, tem gente tocando música ao vivo em tudo quanto é lugar. Falta a coragem da galera da cultura mesmo, dos dirigentes das gravadoras, dirigentes das paradas, mostrar o que tá rolando por aí. Ninguém diz, não acontece, mas acontece sim. É que vagabundo não tá mostrando. E o que tá mostrando, tem coisas boas que estão mostrando também, mas tem muito mais coisa por aí. Com certeza. Sandra, muito obrigada pela participação. Glau, é com você. O nosso programa vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final do nosso programa. Nos vemos semana que vem. Eu gostaria de agradecer demais a Casa Garcia, que nos concede esse lugar maravilhoso. Então eu espero vocês até semana que vem, a próxima segunda, às 21 horas. Fique com a nossa reflexão. Você já parou para pensar o porquê os desafios aparecem na tua vida? São instrumentos que a vida utiliza para nos tornar fortes, resilientes e preparados. São as verdadeiras oportunidades para testar a nossa fé. E para quem tem uma visão positiva, não é negar a realidade. Muito pelo contrário. É enxergar para além da dor, de uma forma leve, aquilo que não somos capazes de mudar. Cada um vive seu momento e suas dificuldades dentro de cada contexto. Por isso, cada um absorve de uma forma. Alteridade. Alteridade é a palavra. Porque somos iguais na essência, mas com propósitos totalmente diferentes. Por isso, o respeito pelo processo de cada um é importante para a gente entender o nosso lugar no mundo. Essa luta interna de buscar encontrar equilíbrio emocional diante da dificuldade é tão desafiadora que muitas vezes a gente se cobra por querer antecipar um processo. E aí acaba que a gente se frustra por não corresponder ao esperado. Não se feche para as oportunidades. Elas chegam de diferentes formas para nos ensinar. O tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Como já dizia Jung, eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. E você? O que você escolhe para você? Universo
Universo Mais. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Inova Mac. Movidos pela inovação.